Chegamos! Que bom! Tô feliz! Felizinha hoje aqui. Coloquei uma musiquinha que ela fala muito no meu coração, porque faz uma ideia assim de que toda vez que você chora, toda lágrima, né? Ela pode estar sendo uma cachoeira em outros processos, assim, em outro mundo. E eu fico num estado de gratidão grande. Então levanta essa vibe e pelo que você vai agradecer hoje, hein? Lá no grupo da gratidão, da minha família, hoje a gente agradeceu pelo tempo. O tempo perdido, o tempo ganho, o tempo desenvolvido, o tempo que eu ganhei quando eu arrumei uma coisa na minha casa, o tempo que eu gastei com os meus amigos, o tempo que eu investi, o tempo. E hoje eu quero que o seu tempo valha a pena aqui. Então, vamos começar já que todo mundo chegou. Vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um desafio sistêmico. Aqui eu vou abordar todas as estratégias para você começar a entrar em sintonia com a sua vida e seguir uma vida plena, né? E eu sou a Cris Cunha e o tema de hoje tem a ver com aquele sentimento de que nada dá certo na minha vida. Cris, nada dá certo na minha vida. Dá certo na vida de todo mundo, mas na minha vida não dá certo. E agora, né? O que eu faço? E quem nunca, né? Quem nunca sentiu isso? Eu mesma. Esse sentimento, ele me acompanhou durante muito tempo. E era curioso, porque eu ainda ouvia muito das pessoas, assim, das pessoas que me amam, que me acompanhavam, falando coisas legais a meu respeito. Você é muito inteligente, ou você é muito esforçada, ou como assim? E eu olhava pra mim e falava, cara, mas nada tá dando certo na minha vida, como assim? Então, sempre aquela coisa de que a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? E esse sentimento é um sentimento de escassez muito grande, que às vezes a gente carrega, mas a gente não relaciona como escassez, né? É fácil de não relacionar. É fácil a gente viver o dia a dia sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, antes de a gente aprofundar aqui no tema, é legal definir o que é isso, né? O que de verdade é esse sentimento. Eu falando assim por cima, você sabe, mas se a gente for para a realidade aprofundar isso, talvez você conecte aí com algum ponto que eu tô falando de uma nova forma aqui que vai conectar um ponto para você. Então é importante a gente definir o que é isso. O que é as coisas darem certo, né? O que é a vida. Como que uma pessoa que as coisas dão certo na vida dela, ela reage diante da vida? Como ela se sente, provavelmente eu e você sabemos. Mas como que ela reage no dia a dia, no cotidiano dela, né? Para que essas coisas, para que esses resultados aconteçam, eu tô mais interessada nisso. E um dos temas, uma das coisas que a pessoa que faz dar certo tem claro para ela, é uma coisa que você já sabe, mas eu preciso falar, porque, óbvio, tem que ser dito em alguns momentos. É a questão das metas, é você saber estabelecer metas e você ter essas metas claras, né? Não ter preguiça para isso. E aqui eu quero que você fique presente, eu vou te fazer um convite para ficar presente, porque eu era assim, quando alguém falava de meta para mim, eu logo pensava naquela coisa de final de ano, que a gente senta e escreve essa meta. E aqui eu tô querendo te falar de tudo que você faz na sua vida. Para algumas atitudes que você tem, como por exemplo ir tomar banho, a coisa já tá automática, a meta já tá definida automaticamente. Às vezes ela muda, eu vou tomar banho às vezes porque eu tô suja, eu tô me sentindo suja. Mas às vezes eu vou tomar banho porque eu acabei de ter uma interação muito profunda com alguém, numa interação de constelação familiar, e eu vou tomar banho com um intuito energético. E eu falo, nossa, eu vou tomar banho que vai mudar a vibe. Às vezes eu vou tomar banho porque eu vou ficar suja. Então eu tô saindo de casa e depois, mais tarde, vai vencer o desodorante, né? Então, mesmo numa coisa muito pequena do seu dia a dia que você já faz automaticamente, você tem por trás disso uma meta estabelecida. E se você não está presente para essa meta,
você roda processos no automático. Assim como várias vezes eu já escrevi, eu falei isso pra uma aluna numa interação que a gente teve, que ela tava com esse sentimento de não consigo ir pra frente, Cris, não consigo. E aí eu falei, olha, às vezes a gente coloca uma meta tão grande pra nossa vida que a gente se frustra pra não conseguir. Eu vou te falar de uma maneira simples. No início da minha vida, assim, que eu comecei a cuidar de mim, eu tinha muita dificuldade pra lavar a roupa, mas só que assim, pô, é só tu colocar a roupa na máquina, não é você que vai lavar. Eu falava pra mim mesma, não é você que vai lavar, é a máquina, é só você colocar. E eu tinha dificuldade pra fazer isso, pra me organizar pra colocar a roupa lá. E, nossa, quando eu vi, eu tava lá, aquele monte de roupa, assim, lavar, deixava uma vez por mês, enfim. E um dia eu identifiquei, falei, cara, esse negócio tá me incomodando, né? Esse processo aí não tá rodando naturalmente, tá me incomodando. E aí eu saquei que na minha cabecinha as coisas funcionavam assim. O que eu não gostava não era de colocar a máquina lá. Eu não gostava muito de parar pra separar as roupas delicadas ou as escuras das claras. Era isso que eu não gostava de fazer. Então eu separei essa meta lá no meu dia em 2 ocasiões. Hoje eu não vou lavar roupa, eu me enganava. Hoje eu não vou lavar roupa, tá? Hoje eu só vou. O meu principal desafio é só separar as roupas, colocar no saquinho e colocar dentro da máquina. E no início desse processo, eu realmente nem ligava a máquina, assim. Mas o que a gente sabe é que uma vez a coisa que você, né, uma vez as roupas no saquinho, eu vou ligar a máquina e a roupa vai ser lavada. E acabou. Uma vez você separando o seu tênis de mãe, né, a sua roupa, você vai levar lá pra, né, na época que a gente tava saindo de casa, uma vez separando o tênis, colocando na mala, você vai levar pro trabalho e vai pra academia no fim do dia. Uma vez se preparando, tirando a primeira etapa da sua frente, você faz a outra. Então essa questão de metas, um dos detalhes que eu quero te trazer é que a pessoa que realiza, que tudo dá certo na vida dela, que ela tem sorte, que a mágica acontece pra ela, às vezes ela tá sendo um pouco humilde em dividir as coisas. Falar, tá, eu quero ter tanto na minha vida, quero conquistar 1 milhão, mas eu vou aqui me dedicar profundamente, porque eu não sei como que é ter 1 milhão, mas eu vou me dedicar profundamente pra ter R$100 no primeiro dia, lá para colocar R$100 no dia 1º de todo mês, lá na minha conta investimento. Eu vou me dedicar para essa frequência aqui, durante 1 ano. Se todo dia 1º eu colocar R$100, deu o dia 1º eu não coloquei R$100, eu tenho um aprendizado sobre isso. Eu me questiono. Porque a minha meta não é inicialmente isso daqui. Então as pessoas que realizam, elas conseguem ter essa humildade de entender que o processo, né, é em etapas de verdade, no dia a dia. Porque a gente sabe que o processo é em etapas, tá na nossa cabecinha. Mas no dia a dia, às vezes, a gente fica muito desconectado da atitude de iniciativa, da atitude inicial que eu tenho que tomar para a atitude, para o resultado grandão lá que eu quero. Essa desconexão faz com que você esqueça do tudo. Você acaba se comprometendo com um grandão, com 1 milhão, com os 10 quilos menos, com seja lá o que for, com um casamento, mas não se compromete com o processo, que é uma atitude pequenininha para ser tomada. E uma vez que você toma essa atitude aqui consistentemente, a coisa vai. Então isso daí é um dos pontos de tudo dar certo na vida. E o segundo ponto, que na minha opinião esse é o mais importante e é o que eu mais pecava. Porque isso que eu acabei de falar, você já sabe. Você se toca disso. Uma hora você vai se tocando. O segundo, que eu me toquei só depois, é o que foi mais transformador pra minha vida. Que é, eu tenho que lembrar disso. É meio doido isso, né? Eu quero conquistar lá o meu 1 milhão. Eu quero ter harmonia na minha família. Eu quero que a minha vida siga com fluidez. Eu quero ter uma alimentação legal. Quero fazer exercício físico. Quero ser uma boa filha, uma boa mãe. Quero ser boa para os meus amigos. Mas eu não lembro disso diariamente. São várias metas que estão aqui envolvidas nesse pacote. Mas às vezes eu lembro de uma, que é a principal, que é eu tenho que sobreviver.
Eu não tô lembrando que eu tenho que ir lá e mandar um recado pra minha mãe de vez em quando pra eu me tornar uma boa filha, lá ligar, ou ir até lá, ou pra eu me tornar uma boa amiga, de vez em quando dar um alô pras minhas amigas e pros meus amigos. Então essa conexão no pequenininho do dia a dia é incluir pedacinhos da meta grande na sua rotina e lembrar disso. Como eu sempre tô falando aqui no Instagram, você lembrou de colocar o despertador do seu celular para você estar aqui comigo às 11h37? Se o despertador não te lembrar, você vai ser engolido pelas tarefas do dia a dia e você não vai aparecer aqui, não vai ter o benefício de estar aqui nesse evento, né? E aí, no primeiro dia, beleza, você não colocou, mas o Instagram te lembrou, mas você não colocou o despertador. No segundo dia, você participa e vê que, nossa, foi muito bom, mudou esse aspecto aqui da minha vida. No terceiro dia, no quarto dia, o quinto, sexto, sétimo dia, a coisa vai começando a ficar mais natural pra você. Você vai reorganizando a tua rotina pra estar presente ali às 11h37. E é assim com todas as coisas da nossa vida. Outras coisas que estavam sendo importantes, que estavam tomando aquele horário, deixam de ser importantes porque você colocou uma outra coisa agora que vai estar te trazendo benefícios. Então, pegar essa meta grandona aqui, né, dividir nos pontos de iniciativa, que as alavancas que vão fazer você entrar em movimento, como só vou separar as roupas aqui, não vou lavar, só vou separar. Essa é uma atividade que faz eu entrar em movimento, que é a alavanca. Reconhecer essas alavancas é importante e lembrar dessas alavancas. Lembrar, nossa, eu tô fazendo isso? Incluir aí no teu processo, início do dia ou final do dia, algo que faça você... Tô seguindo? Tô caminhando para colocar lá? Tô melhorando esse aspecto da minha vida? Se questionar, né? Então isso daí é uma coisa importante para você perceber e define coisas estão dando certo na minha vida. Se você estiver fazendo isso, as coisas no dia vão estar dando certo. E daí, no futuro, vai dar certo, né? Então, a dica aí é lembrar do que você está fazendo. Lembrar, tô fazendo, não tô fazendo, tá? E o que não é? O que não é eu ter essa atenção para as coisas que eu quero fazer? Às vezes a atitude física, só a minha atitude física, não me coloca num processo de iniciativa. Porque para eu fazer um movimento de tomar uma atitude física, para ir lá e separar a roupa, digamos assim, no exemplo que eu dei, eu tenho que antes passar por uma atitude mental. Então, às vezes, o seu corpo te leva, ele comunica com você e ele te leva para um processo de realização. E você começa a realizar. Assim como às vezes eu levanto, vou fazer yoga, e o fato de eu ter mexido o meu corpo naquele formato, esticado, aquela energia me leva para um novo processo de realização. Fico mais animada para trabalhar, para conversar com as pessoas, enfim, para comer melhor. Esse é um processo físico. Mas, na grande maioria das vezes, o que trava a gente de entrar em movimento é o processo mental. Então, você não prestar atenção nas tuas percepções e no que é que você está dando atenção, eu chamo isso, eu até falei hoje no story, isso é uma metaconsciência. Eu estou percebendo agora que eu estou falando com você e eu estou percebendo que eu lembrei do livro que eu li hoje de manhã e eu estou percebendo, entende? Metaconsciência, você tá percebendo agora se você está prestando atenção exata em cada palavra que eu tô falando, ou se veio uma memória aí, ou se a sua atenção divagou para outra coisa, né? Isso é você estar lembrando o tempo inteiro de você, tá lembrando e tá começando a entrar no controle de onde você coloca a sua atenção. Se você vive processos de divagar a sua atenção sem ter o controle dela, com muita naturalidade no seu dia, se isso tá na tua rotina, se isso está acontecendo agora, enquanto a gente está falando nessa live, não é natural que isso aconteça no longo prazo? Não é natural que se eu não dei atenção, eu não prestei atenção no que eu tô fazendo aqui, não é natural que você pare de prestar atenção e pare de lembrar que você tem uma meta e que você, na verdade, está trabalhando para isso? Que você quer de verdade
emagrecer ou sair do looping de financeiro ruim, ou seja lá o que for que você está buscando, se o teu foco de atenção, você não adquiriu o controle sobre isso, é natural você se perder no meio do processo. E aí, no final do mês, ou no final do dia, ou no final do ano, vem aquela sensação de que nada dá certo na minha vida. Porque eu não fiquei prestando atenção, eu não estava numa metaconsciência de perceber o que eu estou percebendo. Então, antes de eu ter realmente uma força de vontade para atuar, eu tenho que entender o que eu estou percebendo. E por que é importante você começar a entender as tuas percepções no dia a dia? Isso é uma das coisas que mais virou a chave para mim e também dos alunos. A nossa família, o sistema familiar o qual nós fazemos parte, naturalmente está prestando atenção numa coisa, num ponto. Tem um ponto que dói lá, que dói para todo mundo, e tem um ponto que todo mundo é fera, que se você tiver na média você tá ótimo naquilo, porque a galera da tua família toda é fera naquilo. E é aquilo que você aprendeu a prestar atenção. Você está prestando atenção naquilo o tempo inteiro. A tua atenção está voltada para aquilo. Por exemplo, a minha família, ela na parte de educação é muito voltada para isso, na parte de educação, então muitos professores e tudo. Tem um tema também que é muito forte na minha família, que é o tema das casas. Quando eu falo isso, as pessoas têm mais interesse em arquitetura, decoração, organização da casa, se resguardar tendo a sua casa própria. O tema das casas é um tema constante lá na minha família, é importante para as pessoas, né? E ter a sua casa organizada, o seu fogão, vencer na vida para minha família, mesmo que isso não seja estabelecido ou esteja claro lá, ou mesmo que alguém não tenha falado isso para mim, mas essa é a coisa que tá no campo, sabe? Vencer na vida é quando tu tá tudo bem na tua vida, tua mãe vem te visitar e a casa tá organizada. E você venceu na vida. Se a minha mãe chegar aqui agora, eu não venci na vida. Nesse momento minha casa não tá organizada. Não toda, tem algumas partes que estão. Então, tem toda uma coisa emocional das minhas irmãs, por exemplo, né? Quando a mãe vai visitar, a casa não tá organizada. Então, a criança dessa família, ela vai crescendo com uma ideia de que isso é importante. Não precisa falar pra ela, não. Ela já vai, nossa, isso aqui é importante, né? Lavar a louça, ter a pia tem que estar limpa. Minha irmã tá comentando aí, ó. A pia tem que estar limpa. Então, a pia tá limpa, tá? Agora aqui. Então, assim, mesmo que você não ensine pra criança, ela vai tendo uma ideia. E olha o que é colocado na cabeça dela, porque o sistema familiar todo tá buscando isso de forma inconsciente. Que vencer na vida é a pia tá limpa. Cara, se a pessoa vai pra uma situação ou casa com alguém que não acha aquilo importante, que não tem aquele valor, ou se os filhos dela não pegaram e não valor, aquilo vai ser perturbador pra ela. Ela nem vai saber, mas ela cresceu assim, a pia tem que estar limpa, a pia tem que estar limpa, a louça tem que estar limpa. E a atenção dela foi sequestrada. Foi sequestrada para esse processo. Logo, o emocional dela também vai sofrer um sequestro. E ela não vai ter um controle pra falar, não, calma, cara, é importante a pia tá limpa, mas hoje eu tenho um evento aqui, eu tenho que fazer uma coisa e vamos lá. Ela não consegue ir para um lugar de gestão emocional disso daí. Então, ela se perde no meio desse processo, né? Então, o que é muito importante você entender o campo, o que é que a tua família presta atenção, o que está sendo importante para a tua família, para você entender se você quer ficar presa ou não naquele processo. Se você quer se aproveitar de algo, porque, por exemplo, esse lance das casas na minha família é importante, então significa que a gente também tem mais facilidade para lidar com ordem, né? Teoricamente. É mais fácil de compreender. Não sei se é mais fácil de agir, mas de mudar o pensamento para compreender é mais fácil. E depois você tem que tomar uma atitude, porque uma coisa não fica, né? Mudou o pensamento aqui, não teve uma atitude a respeito daquilo, vai continuar com a grama do vizinho mais verde que a sua. Porque não adianta só ter o pensamento aqui e não tomar uma pequena atitude. A atitude pode ser minúscula,
ela pode ser um 1%, mas se tomou essa atitude, viveu a transformação. Quando você tomou a atitude, você já... Aquela pessoa que você era antes não é mais, viveu a transformação, mudou a tua percepção. E aí, se você está atento e alerta para o que você está percebendo, muda o Paranauê todo. Então, importante. É por isso que é importante. Senão você fica presa na coisa lá da sua família, né? E aí, como que as pessoas experimentam isso, né? Um exemplo, se eu pudesse te falar assim, como que eu vi pessoas experimentarem esse lance de ficar presa num processo familiar porque não percebeu onde que ela estava investindo a atenção dela. Uma aluna do Em Sintonia que estava com uma questão de trabalho, ela queria mudar de emprego. E o Em Sintonia com a Vida é um programa online, um curso, para quê? Para você entrar em sintonia com a sua vida. Então são 6 semanas para você começar a entender aonde que está a tua atenção, por que eu tô repetindo padrões da minha família, por que eu tô fazendo isso do jeito que eu tô. Então, conforme ela entrou na jornada, ela fez, e você pode eleger um tema, sabe? Um tema que tá te incomodando. Só você com você mesmo. Eu tô fazendo porque nesse tema aqui eu não estou em sintonia com a minha vida. Não tá fluindo. Minha vida não tá fluindo automaticamente, significa que eu não tô em sintonia. Qualquer coisa que não tá fluindo na tua vida automaticamente, não tá sintonizado. Você não tá sintonizado, porque a vida te leva. Cara, quando você começa essa pequena atitude, parece que vira uma bola de neve do bem, que a vida vai te levando, as coisas vão ficando mais fáceis, porque você vai conectando os pontos corretos, você vai tendo a gestão do seu emocional, vai entendendo o que é seu, o que é da sua família, e você vai realmente levantando, né? E aí uma das vezes que ela percorreu a jornada, porque você pode percorrer quantas vezes você quiser, né? Não é nenhum demérito você voltar. O curso online e gravado é para isso mesmo, para você revisar os aspectos. Então isso é muito bom. E em uma das vezes que ela rodou esse processo todo das 6 semanas, ela rodou para uma questão de trabalho que ela estava vivendo. E ela queria mudar de emprego. Ela falou, vou fazer aqui pra entender o que tá me atrapalhando, por que eu não tô conseguindo isso. E quando ela teve uma sacada lá, em um momento lá do curso, que ela tava trabalhando, ela trabalhava numa indústria e ela tinha um cargo lá que era bem técnico, assim, de ficar analisando a embalagem das coisas, se estava na espessura correta ou não, bem técnico, se estava com o material correto ou não. E aí, fazendo lá uma sintonia, ela percebeu que aquilo era exatamente muito parecido com o trabalho do pai dela e do tio dela, que, se eu não me engano, não lembro qual é a profissão, mas a minha percepção é como se fosse o torneiro que mede a peça, que fica no detalhe das coisas, o torneiro mecânico, né? E aí ela sacou, ela falou, nossa, eu internamente julgava o meu pai, abominava a profissão dele, porque achava que ele não ia ter sucesso nunca assim, que é muito pequeno isso que ele tá fazendo. E eu não percebi que eu estou repetindo, eu faço a mesma coisa que ele, teoricamente. E aí ela, metaconsciência, onde que tá a minha atenção? Minha atenção tava nesse pequenininho aqui, mesmo tendo consciência. Ai, Arita, tá aí. Ela sabe que eu tô comentando do caso dela. E aí, mesmo com essa consciência, isso liberou, assim, né, Arita? Se liberou completamente, falou, eu sou livre agora. Eu percebi aonde estava a minha atenção e agora eu decido colocar a minha atenção onde eu quiser. E foi incrível, porque o movimento de consciência vai pra ação, reverbera, e aí começa a muda a vida, né? E aí mudou mesmo, acabou mudando até de emprego e tudo. E muda a postura, como que você lida com o seu chefe, muda o seu posicionamento, muda um monte de coisa, porque você passou a entender quem você é. Você está sintonizado agora com a sua vida e não com a sua história profissional. E não com a história profissional do seu pai ou da sua mãe. E isso é muito mais comum do que você imagina, repetir a história profissional. Cansei de ver famílias que aconteceu muita injustiça na família e agora tem um monte de advogado na família. Pessoas que morreram de fome na família, agora tem um monte de nutricionista, nutrólogo, médico, gente da área da saúde. É comum demais. Ou gente que tem restaurante,
na família, são pessoas que estão muito ligadas ainda a esse campo. Que o foco de atenção dela não tá no que ela quer de verdade. Tá numa herança. E quando você vai começando a perceber, se perceber, entender aonde que tá a tua atenção, olha, o que eu tô prestando atenção hoje? Eu tô fazendo o que eu quero? Eu tô me colocando para processos que eu quero viver? Ou eu tô repetindo? E, cara, a gente nem nota isso. É muito natural. Você vive esses processos aí, nem nota isso, e é natural demais. Quando você notar, é natural as duas coisas. Você não notar, porque você vai num fluxo que não é o da tua vida. E quando você nota, é natural o corte. É assim, entendi. É como se você estivesse indo no banheiro, aí tem lá uma placa no feminino, banheiro masculino, você sem querer, porque você não tá ligado, você entra no banheiro masculino. Não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu comigo. Aí você entra no banheiro errado, aí você começa a ver um monte... entendi, tô no caminho errado. Volta e vai pro certo. E pronto, acabou, entendeu? E aí começa tudo dar certo. É a forma mais simples de falar isso, né? Aí você pode me falar assim, Cris, é difícil isso pra mim, porque a minha família, ela é muito unida, você não sabe, assim, não conseguiria agir diferente deles. Você consegue fazer isso quando você se livra do julgamento. Fazer isso com o julgamento não consegue mesmo não, porque você vai falar, que merda, ou que trabalho ruim que você tem. Assim como já aconteceu também com outra aluna no Sintonia que ela não tinha percebido. Olha só que interessante, ela era pesquisadora, pesquisava comportamento humano, muito na linha da antropologia, assim, uma coisa bem profunda. E o pai era taxista. E ela não conseguiu entender que tinha um relacionamento aqui. Porque você ser taxista pode ser muito, você tá num lugar de querer entender o humano também. Tem muito taxista que é terapeuta ali naquela viagem de táxi. Se você passar a conversar com motorista de Uber taxista, você vai ver que eles lidam com várias problemáticas. E ela não tinha sacado que o jeito que ela pesquisava tinha uma relação aqui. E ela olhava para a profissão do pai com julgamento porque ela não estava ainda sintonizada com o que é a vida dela. E aí quando transforma esse julgamento, né, você vê a essência, porque é tão lindo você ver a essência do que é o que a tua família, o que a tua família tá tendo de visão, com o que eles se importam, você vê a essência, você leva a essência com você e fala, eu vou cuidar disso, mas eu vou cuidar disso aqui, eu vou acolher isso e vou do meu jeitinho. E isso é tão libertador, porque você passa a ser você mesmo. E aí acontece uma coisa muito legal, que é você sai dos armários, né? Você fala pra sua família que aquilo é importante pra você. Você fala, olha, eu sou terapeuta, mas eu tô vendo, pai, que você também, né? Eu lá no Uber, você também, eu mexo com isso. E, né, eu fiz essa transição de carreira aqui, e você sai do julgamento, e você entra de novo na sua família com as tuas potencialidades e eles podem contar com você e você passa a fazer parte de novo. Então, você saindo do julgamento, você consegue olhar pra essa coisa de, cara, por que não tava dando certo na minha vida? Porque eu tava querendo me esconder, eu tava internamente aqui, eu não sabia que eu tava sendo o diferentão da minha família, e eu não conectei no meu dia a dia, eu não tava prestando atenção. Como eu queria me esconder, porque eu estava muito diferente da minha família, eu não estava tomando atitudes no meu dia a dia que me levavam para o crescimento nessa profissão. Como é que eu vou demonstrar o sucesso para minha família se na essência aqui eu tô fechada num armário, não tô conseguindo mostrar para eles também que eu tenho valores aqui. E aí você se embanana toda, e aí dá certo para os outros e não dá certo para você, pelo menos a sua percepção, né? E uma outra coisa que você pode pensar, não tenho paciência pra nada disso. Eu não tenho paciência, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entender, eu já quero ter aqui a minha meta realizada. Eu vi uma vez um textinho no Twitter bem pequenininho que a pessoa falava assim, ó, você vai entender. Eu fico com raiva, ela falava, eu tenho muita raiva quando eu falo assim, eu queria saber inglês e alguém me responde, vai fazer aula no curso tal. Eu disse que eu não queria, eu disse que eu queria saber inglês, eu não disse que eu queria estudar, eu não disse que eu queria passar pelo processo, sabe? E a pessoa que tá sem paciência,
naturalmente ela não tá querendo passar pelo processo. E passar pelo processo é uma coisa da vida, né? Assim, é uma coisa que eu não sei se eu posso dizer, eu falo, hoje eu vejo isso com gratidão, mas assim, graças à forma como as coisas são feitas aqui no universo, a vida é em processos. Porque se a gente tivesse que saber tudo, já ser muito forte desde o início, seria muito difícil pra gente, né? Se a gente tivesse que sair da barriga da mamãe e já ter que comer a feijoada, seria dolorido, machucaria a gente, seria uma ferida, né? Ainda bem que a gente passa primeiro pelo leitinho, depois a frutinha, depois nananã, e aí você chega no momento que você pode comer o que você quiser, porque aquilo, né, não vai te fazer mal necessariamente ao comer, pode fazer mal depois, mas enfim, você entendeu. Então, mesmo uma pessoa sem paciência, se ela domina o processo, ela pode acelerar o processo. Mas se eu não domino o processo, se eu não sei como é que eu funciono, se eu não sei como é que minha família funciona, se eu sei de tudo isso e sintonizo com a minha vida, eu domino o processo, eu acelero o processo e eu honro a minha falta de paciência, porque eu gero o resultado mais rápido. Eu chego mais rápido aqui na minha meta, porque diariamente eu posso lembrar, diariamente eu posso me sintonizar com a minha vida, diariamente eu posso desconectar um pouco das preocupações do meu pai e da minha mãe, na falta de recurso, no lugar onde eu tô sem recurso, e me conectar com as preocupações dele no lugar onde eu tô cheia de recurso. E aí você passa a dominar as conversas, você passa, e não é dominar no sentido de dominar o outro, mas é dominar no sentido de fazer todo mundo seguir para aquilo, de liderar, de incentivar, de ser inspirador para aquelas pessoas. Assim como eu já vi, né? Assim como eu vejo reverberar o que muitos alunos vivem no Sintonia com a Vida, eu vejo reverberar. E assim como eu vi reverberar na minha família também, que hoje é engraçado, porque até eu falo que tá uma família de blogueirinhos, até a minha mãe, assim. A minha mãe tá aqui na internet, porque eu vi reverberar muitas coisas do trabalho que eu fiz aqui na internet. E é natural reverberar, porque você tá em sintonia, tá em fluxo. Ninguém vai ver aquilo como algo estranho, porque você está tão feliz e está demonstrando toda a tua potencialidade, está colocando na mesa quem você é de verdade, que não tem como a tua família não te aceitar a tua verdade, não aceitar a tua verdade, né? E você entra no domínio disso, sabe? Então é muito legal. E como que as pessoas costumam fazer esse lance de entrar no domínio, de buscar as suas metas e ter uma atenção ativa, no que elas querem fazer, mas de forma errada? Quando elas fazem isso com o julgamento. Se você, muito provavelmente, se você tá aqui, você é uma pessoa diferentona das pessoas da sua família, assim. Você tá buscando uma coisa que talvez as pessoas da sua família não estejam buscando. E se você se coloca numa atitude de julgamento para eles, você vai ter julgamentos para você também. Porque essa lente aqui, com a qual eu vejo você, é a mesma lente que eu me vejo. Então, se você vai começar a se julgar, você vai tirar a tua força da iniciativa. Tô começando um processo novo agora, quero emagrecer, mas o meu primeiro desafio é 100 gramas, eliminar 100 gramas lá, sei lá, vamos colocar um pouquinho mais, 300. Se você olha pra você mesmo com julgamento, você vai falar, cara, preciso perder 10 quilos, preciso eliminar 10 quilos, mas isso aqui não é nada, você tá, sabe, se eu fizer isso daqui não é nada, mas isso daqui é tudo, porque isso daqui é o início, e os inícios são rituais. São rituais que te levam para aquela bola de neve do bem que vai pro outro. Porque na hora que você subir na balança uma semana depois, você vê que deu certo o seu plano e iniciou um novo processo ali. Você é uma nova pessoa. Você saca automaticamente que o processo roda assim, que vai ser de 300 em 300, e daí você vai, depois você de meio quilo em meio quilo, depois você se interessa, depois você encontra uma estratégia, como, sei lá, o jejum, que, nossa, aí eu já vou para 1 quilo por semana, quando você vê, passou lá 3 meses e você já era, 10 quilos se foram, entende? Então, esse julgamento com o primeiro passinho, com o pezinho do bebê bolinha lá, dando os primeiros passinhos, se o bebê tiver julgamento com ele não tiver a inocência de que vai ter uma coisa legal,
esse julgamento quebra as tuas pernas, esse julgamento te mata, não vai te levar pro novo processo, né? Então, as metas, elas têm que ser grandiosas, mas você pode quebrar isso em processos. Para quem não tem paciência, agora, ver a vida em processos está sendo vantajoso. Porque aí, ó, eu divido e aí meu primeiro passinho aqui é esse. Então, a minha família toda tá com uma questão financeira. Poxa, como que eu posso vencer isso pra mim? Porque eu vencendo pra mim, reverbera pra família. Essa é uma crença muito forte de se ter. Eu vencendo pra mim, reverbera pra família, né? E qual que é o jeito bom de você fazer isso? Como que você pode ter atenção plena, atenção ativa para as tuas coisas, para estar lembrando no dia a dia o que você está fazendo, tá lembrando das tuas metas no dia a dia, para você se colocar num processo de crescimento sem julgamento para você mesmo, falando, ó, venci isso daqui, ó, hoje não foi legal o dia, percebi que caí aqui. Eu tenho uma vulnerabilidade muito grande na minha atenção, uma coisinha só que acontece no meu dia a dia, que eu tô buscando vencer isso já faz tempo, e eu já percebi milhares de formas de melhoria, de que eu melhorei nesse processo, mas eu ainda não venci, que é o tempo que eu gasto, como que eu lido com as respostas das pessoas no WhatsApp, porque eu tenho que responder as pessoas que me mandam mensagens, né, muitas vezes, e eu quero responder, e eu quero estar presente para responder, e às vezes eu caio, eu falo, nossa, eu deixei a pessoa falando sozinha. E quando eu entro em julgamento comigo, que a mensagem vai lá para baixo, e eu não respondi, e eu entro em julgamento comigo, eu não me ajudo a melhorar amanhã. Falar, não, amanhã então eu vou mudar o processo, dar prioridade para quem tá lá embaixo, e vou... Quase todo dia eu tô tentando... Eu me pergunto, né, como que eu posso melhorar isso daqui? Pra eu não sofrer, pra outra pessoa não sofrer também. Então, quando descobrir, me fala também. Então, eu tenho várias estratégias já com relação a isso. Coloco bloco, só agora eu vou responder todo mundo aqui, só vou responder de novo daqui, vou entrar de novo aqui daqui a 2 horas, enfim. São várias estratégias, mas não é isso que importa agora, nesse momento. Depois a gente pode falar sobre as estratégias. Mas o que eu quero que você tenha em mente é você não matar o bebê, né? Não... Tá no início, sabe? Não vai se detonar porque você não conseguiu realizar uma coisa, a primeira tarefa. Tenha a atitude de ter atenção ativa para se perceber nesse processo. Como que eu me sinto, como que eu me senti por não ter conseguido, o que eu fiz que eu posso, né? O que aconteceu aqui, de avaliar essa coisa toda. E aí eu quero deixar... Pra gente finalizar, eu quero deixar uma dica, que essa eu faço todos os dias mesmo, e é muito legal, aparentemente no início parece chatinho, mas é engraçado, eu me vejo, eu percebo a minha evolução em pequenas coisas, até como essa do WhatsApp, e eu quero te chamar a atenção para as pequenas coisas, porque o que tá te deixando com a sensação de não alcançar suas metas não é a grande coisa, porque eu sei que você faz a grande coisa, você vai lá, se coloca e faz quando o bicho pega. Mas o que você está deixando de lado são as pequenas coisas. É a tua saúde, é comer melhor. Eu tenho certeza que é o teu sono. Eu tenho certeza que é isso que não tá te levando pros rituais de inícios. Tá te deixando sem iniciativa na vida. Isso tá drenando a tua energia. Você passa o dia inteiro pensando que não fez, se culpando, mata o bebê. E amanhã você não passa a fazer. Eu quero que você entenda esse processo, tá? Então, tem uma coisa que eu faço. Eu até tenho prova de que eu faço isso. Meu caderninho. Todo dia, eu me pergunto, à noite, quando eu vou fazer uma gratidãozinha, eu me faço 3 perguntas. E você pode fazer isso também. A primeira pergunta. O que é que eu estou fazendo na minha vida, no meu dia, que tá funcionando e que eu devo continuar fazendo? Eu me pergunto isso. E às vezes eu respondo, é acordar cedo, é ver o sol nascer, isso tá funcionando, tá me deixando bem. É meditar. Às vezes estudar. Não sei, eu só faço essa pergunta. O que é que eu estou fazendo que eu devo continuar fazendo, que tá funcionando, tá dando certo? A segunda pergunta que eu faço.
o que é que eu estou fazendo, que eu tenho que parar de fazer, que não tá dando certo. É aí que eu entro nos meus questionamentos com as respostas do WhatsApp. Tá dando certo fazer assim? Não tá dando certo, não tô ficando feliz. Então, tem que parar de fazer isso. Ah, tá dando certo esse tipo de comida? Não, tá me deixando pesado. Não é um monte de coisa, sabe? É o que vier na tua cabeça, porque é rápido, isso daí não tem que demorar mais que 5 minutos pra fazer isso. E o que é que a terceira é o que eu não estou fazendo, que eu posso começar a fazer. Essa daí também, ela me traz criatividade, assim, ó. Ah, legal, isso daqui eu ainda não tentei. Então, o que eu tô fazendo que tá dando certo e que eu tenho que continuar. Eu até, hoje em dia, eu não escrevo mais tudo. Só escrevo continuar. O que é que eu tô fazendo certo, tô fazendo que não tá dando certo, que eu tenho que parar de fazer, parar. E o que é que eu tenho que começar a fazer, que eu ainda não me toquei, que eu posso começar a fazer diferente. E são coisas simples, sabe? Às vezes eu mudo meu café da manhã, esse café daqui não tá dando certo, não. Tá me deixando com fome. Esse jantar aqui não tá dando certo, não. Eu quero parar de comer 6 da tarde, depois entrar em jejum e não... E esse daqui eu fiquei com fome. Vou colocar um pouquinho mais de proteína aqui. Ou às vezes isso daqui eu tenho que... Isso daqui eu não tô gostando. Não tô gostando disso daqui na live. O que eu vou mudar? Não tô gostando disso daqui nas sessões. Não acho que tá indo no coração das pessoas. No Sintonia com a Vida. Não, no meu encontro com qualquer coisa que vier à sua mente. É sobre você ter um hábito. Essas 3 perguntas, elas vão te levar para um processo de lembrar. Sabe o alerta? Lembrar o que é que eu tô fazendo de fato. Pra me colocar nesse processo. Vai te lembrar como que a minha família faz as coisas e como que eu faço as coisas. E isso é um processo de constelação familiar no dia a dia. Tô lembrando que eu vim aqui pra brilhar, que eu, assim como cada membro da minha família também pode brilhar, eu posso seguir adiante, posso fazer o meu processo e seguir com a minha vida, né? Com o que eu quero fazer. Tá bom? Então, vamos fazer isso daí. Eu quero saber mais, assim, quero saber se isso foi... Se essas dicas foram importantes pra você. E eu quero saber se foi legal, né? Esse nosso encontro pra você. E o que é que você... O que você mais captou daqui? Qual foi a principal sacada, o principal insight que você tá levando, colocou aí no seu coração e vai começar a realizar e implementar na sua vida. Então eu vou te pedir um favor. Eu vou postar agora, eu vou postar uma selfie falando que eu acabei de sair dessa live. E eu queria te pedir pra você ir lá e comentar nesse post qual foi o seu principal insight, a sua principal sacada, uma coisa que virou uma chavinha aí pra você. Combinado? Então é isso, esse é o meu pedido de hoje. Um beijo no seu coração, tô muito feliz da gente estar junto aqui. E a gente se vê amanhã, vou estar aqui de novo, 11h37.